Obrigada. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras e senhores advogados e demais presentes. Essa denúncia foi oferecida, como disse o ministro Fachin, em 2015 pelo então procurador-geral e as alegações finais pela Procuradora-Geral em 2019. A ação foi recebida em 2019 pela segunda turma desta Corte. Os réus são o então senador Fernando Collor, Pedro Paulo Bergamaschi e Luiz Pereira Duarte Amorim, pelos crimes de corrupção passiva, majorada, lavagem de dinheiro majorada e organização criminosa. Estão presentes para nós, Ministério Público, pelo entendimento, os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, não constatando nos autos a causa de invalidade relativa, absoluta e quanto ao mérito. Primeiro, antes de qualquer coisa, os fatos e as provas não estão baseadas unicamente em colaboração premiada. Nós trouxemos durante toda a instrução, toda a análise de conjunto de prova material, COAF, cheques e outras provas que eu passarei a mostrar a todos vocês de uma maneira sucinta, dado a hora e a tudo que nós trouxemos, fica mais simples. As provas produzidas durante toda a instrução consistem não só nos depoimentos pessoais, em todos os relatórios financeiros, documentos apreendidos, não só em busca e apreensão, mas em todos os outros trazidos pelas partes, inclusive, coerentes e são analisados em conjunto, não deixando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos crimes praticados. Reitero, assim, todos os termos das alegações finais, numa síntese, porque as alegações finais foram mais de 200 folhas e nós estamos aqui resumindo em 20 folhas, que não teria condição de trazer aqui, dariam mais de 7 horas de sustentação, que realmente não seria permitido. Entre 2010 e 2014, o então senador Fernando Collor, em concurso de agentes com Bergamaschi e Luiz Amorim, praticou, eu estou falando apenas de Fernando Collor, diversos crimes de corrupção passiva, na condição de senador da República responsável pelas indicações da presidência da BR Distribuidora e das diretorias de rede de postos e serviços de operações logísticas. Solicitou ainda e aceitou, recebeu vantagens indevidas em razão de contratos firmados pela BR Distribuidora. É óbvio que não estamos falando aqui que um senador da República não tenha contatos políticos. Isso seria uma aberração falar isso. É evidente que tem. Não é nesse sentido que estamos falando que um senador da República não poderia indicar ou solicitar algum tipo de contato. Não é nesse ponto. Isso um senador da República, evidente, ou qualquer político, tem contatos e pode até indicar nomes. Esse problema não é o fato aqui em si. O problema é indicar e solicitar vantagens disso. Apurou-se a existência de uma organização que operava dentro da própria BR Distribuidora. Durante a instrução, foi comprovado o pagamento de propinas para o grupo da organização criminosa, chefiada então por Fernando Collor, nas negociações que envolveram a troca de bandeiras de postos de gasolina da DVBR, a construção de bases de distribuição de combustíveis pela UTC Engenharia, a gestão de pagamentos e programas de milhagens, que também não é o problema, programa de milhagens, que isso é comum, da FTC, Cardes, Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, e ainda a solicitação de vantagem indevida nas tratativas para viabilizar futuro e hipotético contrato de construção e leasing de um armazém de produtos químicos que não veio a se realizar em Macaé, com a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, não firmado em razão da solicitação desta vantagem indevida. Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva, o réu Fernando Collor, em conluio com os demais litisconsortes passivos, praticou uma série de crimes de lavagem de dinheiro.
O pressuposto material para o recebimento indevido de vantagens era o aparelhamento da BR Distribuidora com pessoas integrantes do esquema criminoso. Somente após a assegurada captura, essa captura é uma forma até um pouco ruim de falar, mas é o que seria encontrar essas diretorias e trazer para si. Estaria desobstruída a via para os atos posteriores de corrupção. Este é o primeiro aspecto que precisaria ser provado e que efetivamente o foi. O então senador Fernando Collor possuía influência para essas indicações estratégicas sobre a cúpula da BR Distribuidora. A autoridade de Collor sobre a BR Distribuidora já era fato público e notório. Que isto foi de 2010 a 2012, faz mais de uma década, então parece bastante distante e um pouco esquecido, mas para quem ainda lembra um pouco, isso era uma coisa muito significativa. Como amplamente noticiado pelos veículos de mídia, mas os elementos que constam dos autos corroboram formalmente o que é consabido. O tempo passa muito rápido e as coisas parecem que perdem um pouco o espaço. Nesse sentido, pode-se citar declarações de Ricardo Pessoa e Paulo Roberto Costa, que confirmam a influência política de Collor nas nomeações pelas diretorias da BR Distribuidora. A presença física do senador naquela empresa foi confirmada pelo registro de acesso à BR Distribuidora em 29 de 6 de 2010, durante as negociações do contrato da VRB e as licitações da UTC, a construtora, evidente, indicando ainda a assiduidade de Bergamaschi na Sociedade de Economia Mista. Se isoladamente considerada a presença de um parlamentar nos atos de uma sociedade, isso eu já até falei, de economia mista por ocasião de tratativas contratuais milionárias já seria circunstância duvidosa, a ausência de motivos republicanos para esses comparecimentos se reforça quando se toma em consideração a troca de mensagens entre Léo Pinheiro, da OAS, e um subordinado que explicitam a influência de Collor sobre a BR Distribuidora, aspas, a mulher pediu os 2 cargos que eram de Collor, fecha aspas. Estas foram as palavras acessadas pela Polícia Federal após uma busca e apreensão do telefone de Léo Pinheiro. Isso não é colaboração, é que estava escrito. Não haveria motivos plausíveis para que 2 interlocutores, em um momento de privacidade e espontaneidade, sem qualquer expectativa de interceptação, foi no ano de entre 2010 e 2012, de interceptação de conteúdo veiculado, criassem uma narrativa fictícia a esse respeito. Nós temos sempre que passar uma década atrás, que as pessoas não tinham sequer uma expectativa de ouvirem os seus celulares. Repita-se o que está exposto nas alegações finais. 2 diretorias da BR Distribuidora foram ocupadas por pessoas estrategicamente escolhidas por Fernando Collor, exatamente para viabilizar o empreendimento criminoso ulterior. Durante a busca e apreensão na residência de Collor, em Brasília, foram apreendidos documentos manuscritos com anotações sobre obras da BR Distribuidora, inclusive aditivos da UTC. Por fim, a referida diligência de busca e apreensão também indicou uma mensagem eletrônica enviada por um interessado em negócios com a BR Distribuidora, que mencionava especificamente José Zones e Luiz Cláudio Caseira Sanches, sejam eles diretores indicados por Collor. Uma vez preenchidas as 2 diretorias da BR Distribuidora, vieram a ser celebrados, após fraudes licitatórias com a finalidade de gerar propinas, contratos superfaturados e manifestamente desvantajosos. Se não vejamos, em 2011, a distribuidora BR firmou o contrato de troca de bandeiras postos com a DVBR, Derivados do Brasil. As negociações iniciadas em 2010 foram conduzidas no âmbito da diretoria de rede postos de serviço. Seu ocupante, Luiz Cláudio Caseira Sanches, havia sido indicado por Collor com a finalidade de viabilizar a atividade da organização criminosa. As suspeitas sobre as negociações foram tantas que, a propósito, a própria Petrobras constituiu um grupo de trabalho de averiguações, que vou chamar a partir de agora de GTA,
para analisar a documentação referente à contratação. Ademais, este grupo ouviu empregados, diretores e demais envolvidos nas tratativas. Após essas providências, o GTA produziu um relatório conclusivo que, pela sua importância e grau de detalhamento, fornece prova contundente. As contradições apontadas pelo GTA no seu depoimento condutor das negociações da BR, Demétrio Zacarias Diuana, gerente corporativo da rede de postos, sob acompanhamento e orientação do diretor indicado por Collor, Luiz Cláudio Sanches, e as informações falsas por ele inseridas no documento interno do sistema Petrobras de propositura do negócio destinada à aprovação da diretoria executiva da BR Distribuidora, também integram o arcabouço probatório desta imputação. Collor indica Luiz Cláudio. Este, por seu turno, solicita a colaboração de Demétrios. Ouvidos pelo grupo, o GTA, empregados da Sociedade de Economia Mista relataram que havia um desconforto sobre a exclusão das áreas comerciais da estatal das negociações e o que o empenho de Demétrios para fechar o negócio era incomum. O dolo de desvio dos recursos da BR Distribuidora em proveito particular fica evidente quando se considera que o contrato foi imediato e reiteradamente descumprido pela DVBR, sem que qualquer providência efetiva tenha sido adotada pela BR Distribuidora. Alguns postos foram vendidos pela DVBR, outros nunca ostentaram marca da BR Distribuidora e praticamente todos jamais atingiram o desempenho comercial esperado. Por outro lado, não se tem notícia de qualquer medida eficaz para a proteção do patrimônio da estatal diante dessa situação de inadimplência contratual. Pelo contrário, a BR Distribuidora continuou a efetuar regularmente todos os pagamentos, sem que houvesse regular contrapartida. O negócio manifestamente desvantajoso para a BR Distribuidora atender aos interesses de Collor e dos Correios. Em razão da sua realização, o representante da VBBR, Carlos Alberto de Oliveira Santiago, conhecido como Carlinhos, comprometeu-se a pagar a Fernando Collor, por intermédio de Bergamaschi, o total de R$ 9.950.000 de propina. O montante aproximado, este sim, de 10 milhões, que foi citado pelo colaborador Cerveró. Restou comprovado, após a instrução, que o pagamento dessa vantagem indevida ocorreu de duas formas. Em 2012, 3,5 milhões de dólares foram pagos por meio de transferência internacional, isso foi comprovado, para uma offshore em Hong Kong, em nome da empresa controlada por Leonardo Meireles, doleiro que trabalhava em conjunto com Iosef. Em outras palavras, o itinerário da primeira parcela da propina pode ser resumido da seguinte maneira: origem, DVBR, do Carlinhos, que eu acabei de falar. O montante foi depositado na conta da empresa de Leonardo Meireles no exterior, depois disponibilizado para Iosef. O elo entre Iosef e a outra ponta da organização criminosa era o Bergamaschi, que mantinha com o doleiro conta corrente para o recebimento das propinas. A outra parte da propina foi paga pelo representante da VBBR, por meio de entrega de valores em espécie, impostos de combustível, a transportadores de dinheiro a serviço do ICEF. Os fatos foram confirmados pelo funcionário do doleiro, que durante as investigações identificou os postos de combustível em que a coleta foi efetuada. Então, houve uma demonstração cabal de onde foram recebidos. Aliás, todos eram objeto do contrato da troca de bandeira entre BR e DVBR. Em suma, senhores e senhoras ministras, com relação ao primeiro contrato, firmado entre BR e DVBR, restaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria da infração de corrupção qualificada, perpetrada por Fernando Collor, Bergamaschi e Luiz Amorim, nos termos do artigo 317, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por 5 vezes. O segundo contrato, que ensejou o pagamento de propina para a organização criminosa, também chefiada por Fernando Collor, foi firmado entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia,
tendo como objeto a construção de bases de distribuidora de combustíveis. Como restou devidamente apurado, os procedimentos licitatórios prévios da contratação tiveram a competitividade frustrada e foram direcionadas para o TC mediante ajuste de Bergamaschi, Collor, Ricardo Pessoa e José Zones, diretor de operações e logísticas da BR Distribuidora, indicado por Collor. As negociações, desde o início, foram realizadas com a intenção de desviar os recursos da BR em proveito particular. Isso fica muito claro, por exemplo, quando Ricardo Pessoa descreve ter sido procurado por Bergamaschi, que lhe disse que conseguiria um pacote de obras de construção de bases de distribuição de combustível para o TC, desde que Ricardo concordasse em pagar 2% do valor dos contratos a título de propina. O presidente da UTC revelou que foi apresentado a José Zones, diretor da BR, indicado por Collor, por Bergamaschi, e que juntos escolheram as empresas que participariam do certame para deliberadamente reduzir a concorrência. O relatório do grupo, feito pela própria Petrobras, também constatou o prévio conhecimento das estimativas de preços por parte da UTC, identificando variações percentuais idênticas em vários itens de propostas da empresa, que seriam estatisticamente impossíveis, a menos que a UTC tivesse tido prévio acesso aos dados sigilosos. A presença do diretor da UTC na BR Distribuidora durante o período anterior e concomitante às licitações das obras de construção de bases de distribuição de combustíveis também despertou a desconfiança do grupo formado pela Petrobras, especialmente por ter se verificado em datas consideradas chaves, como no dia em que a UTC apresentou a melhor proposta para a obra da TEDUC e ainda no dia em que houve o lançamento do convite para outra obra, a Bazul. O pagamento da propina em razão dos contratos firmados pela UTC ocorreu por meio de entrega de valores em espécie a Bergamaschi. Em dezembro de 2010 e julho de 2012, foi dada uma entrada de R$2 milhões e pagas 20 parcelas mensais de R$900 mil. Os valores foram retirados na sede da UTC por funcionários do IUCEF, e o que aponta os registros de acessos dos funcionários na sede da empresa no período de pagamento das vantagens indevidas e o depoimento de Rafael Ângelo, um dos funcionários, segundo confirmado durante a instrução processual. Em síntese, senhores e senhoras ministras, com relação ao segundo contrato firmado entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia, restaram devidamente demonstradas a materialidade e autoria da infração de corrupção qualificada perpetrada por Fernando Collor, Pedro Bergamaschi e Luiz Amorim, nos termos também dos artigos 317, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por 21 vezes. A entrada mais 20 prestações. O terceiro contrato a ser analisado foi firmado pela BR Distribuidora e FTC, Cardes Processamento e Serviços de Fidelização, pessoa jurídica de direito privado, atuante no ramo de gestão de pagamentos e programas de fidelidade, e que tinha como sócios a pessoa Ari Halper e Tekins Planejamento e Gestão de Negócios, empresa controlada por Fernando Baiano. As declarações de Fernando Baiano confirmam a prática delitosa. Segundo o colaborador, para evitar entraves na execução de contratos, ele pagou R$1 milhão à organização criminosa entre 2011 e 2012. O valor foi objeto de 3 repasses de dinheiro entregues ao sócio Bergamaschi e João Muniz Oliveira. Posteriormente, a propina foi dividida entre os demais integrantes da organização criminosa. Esse fato foi corroborado por um dos responsáveis pelos transportes de valores, que, ouvido o interrogatório policial, disse que entregava dinheiro em espécie no escritório no Rio de Janeiro, conforme instruções de Bergamaschi.
isto é, confirmado também por Cerveró, pelos dados constantes na planilha denominada Transcareca, apreendida na Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Limitada, ou seja, não ficou apenas na colaboração. Com relação ao terceiro contrato, firmado entre BR Distribuidora e a FTC, Cards Processamento de Serviços de Fidelização, restou devidamente demonstrado o lastro probatório indispensável à corrupção qualificada perpetrada por Fernando Collor e Paulo Bergamaschi, nos termos dos artigos 317, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por 3 vezes. Por fim, quanto ao contrato de construção de leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, que seria firmado entre a BR e Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, cabe frisar que sua concretização foi inviabilizada pela negativa de pagamento de propina. Fernando Baiano contou que entre 2012 e 2013 tentou viabilizar a contratação das empreiteiras Ekman Engenharia e Jaraguá Equipamentos Industriais para a construção e locação ou leasing do armazém de produtos químicos Petrobras Distribuidora em Macaé. Ele ressaltou que Bergamaschi, atuando no interesse de Collor, solicitou R$2 milhões para viabilizar os contratos da BR Distribuidora e que, em razão dessa existência, o negócio não se materializou. Suas declarações foram integralmente confirmadas por Paulo Roberto Dalmaso. A tentativa frustrada da negociação e sua vinculação com os demais integrantes da organização criminosa ficaram evidenciadas pela arrecadação de documentos manuscritos com anotações sobre obras da BR Distribuidora ao lado de valores, havendo menção expressa a Rondonópolis e Macaé, inclusive aditivos da UTC, os quais renderam vantagens indevidas ao parlamentar. No que concerne a contratação não concretizada entre a BR e Jaraguá, portanto, afigura insofismável a materialidade da infração de corrupção qualificada, bem assim a autoria de Fernando Collor e Bergamaschi, nos termos também do artigo 309, parágrafo 1º, combinados com os artigos 29 e 69 do Código Penal. Contemplados nesta sustentação oral, os delitos de corrupção passiva qualificada, crime antecedente, cumpre tecer considerações sobre delitos subsequentes à lavagem de capitais. Seguindo na exposição dos fatos provados na ação penal, temos as imputações de lavagem de dinheiro praticada pelos réus. Iniciamos com as condutas de Fernando Collor, destacando a eventual participação dos demais nas infrações penais. O primeiro mecanismo de lavagem de capitais citado na denúncia consiste em técnica conhecida como smurfing, que foi realização de depósitos fracionados em suas contas bancárias ou nas de sua esposa, em 91 oportunidades, em dias distintos, no montante total de R$ 3.349.713,10, com a participação de Pedro Paulo Bergamaschi. Também houve o depósito em contas bancárias de suas empresas, a TV Gazeta de Alagoas e a Gazeta de Alagoas, em 189 oportunidades e dias distintos, no montante total de R$ 13.712.001,10, e com a participação também de Bergamaschi e Amorim. Com provas desses fatos, temos comprovantes desses depósitos apreendidos no escritório de Albert Youssef, termos de declarações de Albert Youssef e de Rafael Ângelo Lopes, e principalmente dados bancários obtidos por meio de ação cautelar, que demonstram, além de depósitos ilustrados na denúncia, o favorecimento do parlamentar por cheques emitidos por Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ressalte-se igualmente o relatório de informação financeira, RIF 15615 do COAF, que aponta o envolvimento direto de Fernando Collor em algum desses atos. Outro ato de lavagem de capitais, narrado na denúncia, deu-se mediante transferência internacional relativa ao contrato DVBR, com a participação de Bergamaschi, comprovada pelo termo de declaração complementar 01 de Youssef, e por aviso bancário da transferência em questão, apresentado por Leonardo Meireles, confirmando a realização e operação do respectivo valor, $3,5 milhões.
Em sequência, foi demonstrado o custeio de gastos pessoais internacionais, no valor total de R$ 346.690, mediante pagamentos de despesas pessoais, cartões pré-pagos, valores em espécie oriundos de Leonardo Meirelles e Alberto Youssef, com participação de Pedro Bergamaschi e Luiz Pereira Amorim, comprovados em termos de declarações dos colaboradores Alberto Youssef e Leonardo Meirelles, por registros migratórios que confirmam idas no exterior no período narrado pelos colaboradores e por extratos dos cartões anexados por Leonardo Meirelles, comprovando que os cartões foram utilizados para a compra dos artigos femininos em Miami no período. Tem-se também a lavagem de dinheiro por meio de aquisição de automóveis, de imóveis e de obras de arte, todos estes atos criminosos devidamente demonstrados nos autos. A lavagem de dinheiro foi cometida ainda mediante o mecanismo de empréstimos simulados, tendo Fernando Collor simulado a concessão de pelo menos 10 empréstimos pela TV Gazeta de Alagoas em seu benefício, como a concessão de empréstimo por parte dele em benefício de Água Branca Participações, a fim de tentar justificar o trânsito de recursos ilícitos entre todos e a formação de patrimônio de origem escusa dessa última pessoa jurídica, que, na verdade, é uma empresa de fachada. Ministra, eu estou terminando. O caráter fraudulento destes empréstimos, criados apenas para dar aparência de legalidade, lavagem, para aquisição de bens com recursos de origem ilícita e para seu registro em nome da empresa de fachada, é provado principalmente porque o montante das supostas dívidas não tem correspondência na movimentação financeira dos respectivos tomadores, quase sempre inferior aos valores pretensamente emprestados. Outro fato, objeto da ação penal, é a lavagem de dinheiro por meio da aquisição de uma lancha, com a participação de Luiz Duarte de Amorim. Documentos referentes a essa negociação foram arrecadados na residência do senador. Chegamos à lavagem de dinheiro por meio do custeio de despesas pessoais, com a participação de Luiz Pereira Amorim. Collor usou dinheiro de origem ilícita depositados nas contas da TV Gazeta Alagoas para custear despesas pessoais e adquirir bens. Como apurado, na véspera dos débitos eram realizadas transferências de recursos oriundos de depósitos de dinheiro de origem ilícita, efetuados em suas contas para os pagamentos em questão. Em diversas situações, débitos de cartão de crédito eram cobertos por depósito de origem desconhecida. Ao réu Pedro Paulo Bergamaschi foram imputados crimes de lavagem de dinheiro na formação do Caixa Geral de Propinas, consistente em 17 coletas de dinheiro em espécie, 4 referentes a contratos de troca de bandeira de postos de combustível e 13 relativos aos contratos de construção de bases de combustível, 12 transferências bancárias em contratos de notas fiscais fictícios entre empresas controladas por Pedro Paulo Bergamaschi e empresas superadas por Alberto Youssef. Pelo menos 17 entregas de dinheiro em espécie a Pedro Paulo Bergamaschi e Luiz Pereira Duarte de Amorim, no escritório de Youssef. E, por fim, uma transferência feita pela Camargo Correia para a empresa controlada por Bergamaschi. Esses fatos foram exaustivamente comprovados nos autos, conforme mencionado nas alegações escritas pela Procuradoria-Geral da República. Restou demonstrada também a lavagem por meio de recebimento de valores em espécie de Jaime Alves de Oliveira, em 3 oportunidades, no valor total de R$ 1.474.270 milhões, confirmado pelo depoimento prestado por Jaime Alves de Oliveira e pela planilha Transcareca, apreendida na Arbor Consultoria de Assessoria e Assessoria Contábil ligada à Youssef. O mesmo se diga quanto à lavagem de dinheiro por meio do recebimento de valores em espécie de Rafael Ângelo, eu acho que não é Ângelo, Lopes, em 3 oportunidades, no valor de R$ 700 mil, segundo o termo de Rafael Lopes. Constata-se também a lavagem de dinheiro por meio de retirada de valores em espécie no escritório de Youssef por Pedro Paulo Bergamaschi, seu sócio ou seus sócios, ou mediante recebimento dos valores na sede da GPI Participações e Investimentos Limitada, ou pelo menos 6
ocasiões no valor total de R$ 1.104.800. As provas desses fatos são planilhas fornecidas por Rafael Lopes, com a contabilidade informal de Alberto Youssef. Os registros de entrada de Bergamaschi e de seu sócio no escritório de Youssef e a informação 87/2014 Delefind DR Cor SR DPF Paraná, que demonstra contatos entre sócios de Pedro Bergamaschi e Youssef. Finalmente, temos os atos de lavagem de dinheiro imputados unicamente a Luiz Pereira de Amorim, por meio de recebimento de valores em espécie de Youssef e de Rafael Lopes, para posterior repasse dos valores ao senador Collor, em pelo menos 8 oportunidades, segundo narrado por esses colaboradores premiados. No que atinge ao delito de pertinência à organização criminosa, apurou-se que entre 2010 e 2014, os réus constituíram e integraram organização formada exatamente para a prática de todos os delitos mencionados. Ou seja, a organização era vocacionada à prática de obtenção de vantagens indevidas no âmbito da BR Distribuidora por meio de corrupção passiva, posterior à ocultação da origem ilícita dos valores obtidos pelo emprego de diversos mecanismos de lavagem de dinheiro. Resta evidente, à luz dos fatos já mencionados, que Fernando Collor, Pedro Bergamaschi e Luiz Amorim agiram em unidade de desígnios com outros agentes, tais como João Boschieri, sócio de Bergamaschi e Youssef, e seus transportadores, Jaime Alves de Oliveira Filho, Darico Negromonte e Rafael, Carlos Alberto de Oliveira Santiago, Ricardo Pessoa, Luiz Cláudio Caseira Sanches, José Zones, Andurte, Nestor Severo. A exigência legal de pelo menos 4 membros, portanto, se verifica. A organização criminosa era estruturada e seus membros possuíam tarefas definidas, integrando um dos seus núcleos político, financeiro, econômico ou administrativo. Há provas que a organização manteve suas operações após o advento da Lei 12.850/2013, incidindo suas disposições sobre os fatos apurados nessa ação penal, a exemplo dos atos de lavagem de capitais praticados no ano de 2014, amplamente demonstrados no curso da instrução processual. Em face do exposto, a Procuradoria da República requer a condenação dos réus Fernando Collor nas penas do artigo 317, parágrafo 1º, combinados artigos 29 e 69 do Código Penal, 30 vezes. No artigo 1º, inciso 5º da Lei 9.613 de 1998, combinados artigos 29 e 69 do Código Penal, milhares de 369 vezes. E no artigo 2º, caput, parágrafo 4º, incisos 2 e 3 da Lei 12.850. Uma vez. Pedro Paulo Bergamaschi, nas penas previstas no artigo, já estão lidas, eu não vou repetir, ministra. Requer-se ainda a condenação dos réus, a reparação dos danos materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do artigo 307 do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo equivalente ao montante cobrado a título de vantagens indevidas no patamar de R$ 29.950.000 por danos materiais e R$ 29.950.000 por danos morais, no total de R$ 59.900.000, com a devida correção monetária. Reitera-se em tudo as alegações finais. Muito obrigada e desculpe passada a hora. Agradeço a doutora Lindora Araújo, que ainda teria tempo para continuar a sua manifestação. É que eu sei que tem um compromisso às 18. Isso. Nós temos um compromisso, um evento aqui no Supremo Tribunal Federal, no Salão do Branco,